Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos no período da Páscoa ainda lembramos que o nosso Senhor e Salvador morreu, ressuscitou e está conosco todos os dias. Para os que estão em casa, nós queremos compartilhar a notícia de que a partir de semana que vem nós não vamos mais transmitir os cultos, porque entendemos nós que a transmissão dos cultos foi uma medida por causa da pandemia, mas que os cristãos precisam adorar a Deus junto de outros cristãos em suas igrejas. Mas os devocionais diários continuarão a ser transmitidos pelo pastor. Por isso aproveitemos hoje para adorar a esse nosso Salvador que morreu, mas que ressuscitou, está conosco sempre nos bons e maus momentos da vida, mesmo que muitas vezes nós não enxerguemos, reconheçamos a presença dele. E falando nisso, os discípulos de Jesus estavam caminhando, dois deles, de Jerusalém para uma cidadezinha chamada Emaús, e aconteceu o seguinte: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diante do trono, Senhor,
Estimados irmãos e irmãs, por nossa culpa Jesus foi rejeitado, maltratado e morto. Mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. E Ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que Ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Vamos, portanto, com toda humildade e confiança no perdão em Cristo, confessar diante de Deus os nossos pecados. Façamos oração. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúmes e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece, e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente desses meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo, e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou arrependido o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 116, versículos 1 a 14, onde o salmista fala sobre essa presença de Cristo ressuscitado em nossas vidas. Isso enche a nossa vida de alegria, de paz, de segurança. Nós não estamos sozinhos neste mundo. O nosso Senhor e Salvador, Ele ressuscitou e está conosco, guiando as nossas vidas, nos abençoando, protegendo e amparando, até nós estarmos com Ele no céu. Salmo 116, versículos 1 a 14, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade dos pais. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu via mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Glória ao Pai e ao Filho E ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem
A próxima leitura escolhida para hoje, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Depois vamos pular lá, versículo 36 a 41, onde Pedro ele fala, logo depois do Pentecostes, ele fala sobre Jesus, como Jesus morreu, ressuscitou, tudo o que ele é para a vida de cada pessoa. E aquele pessoal que ouviu falar do amor de Deus em Cristo ficou tão feliz, mas tão feliz, que eles perguntaram: e agora? O que nós vamos fazer? A reação à palavra de Deus, que Deus espera de você e de mim, é essa: alegria, felicidade, porque nós temos um Salvador que morreu sim pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está conosco todos os dias. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Versículo 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Assim termina a leitura. A epístola escolhida para hoje nós encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 25, onde Pedro fala sobre essa nova vida que nós recebemos de Cristo. Nós agora vivemos na presença de Cristo, Ele está presente em nossa vida. E o apóstolo Paulo falava que nós somos o templo do Espírito Santo, portanto usemos a nossa vida para a honra, glória desse nosso Senhor e Salvador, que nos salvou e está presente em nossas vidas. 1 Pedro 1, 17 a 25.
Esse vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Assim termina a leitura da Epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar e mover em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
Santo Evangelho escolhido para hoje, nós encontramos em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35, onde nos é contado no dia da ressurreição de Jesus, naquele domingo, 2 discípulos estavam caminhando por uma estrada para uma cidadezinha chamada Emaús, e de repente Jesus ressuscitado está ao lado deles, mas eles não enxergam, eles não reconhecem, pela incredulidade deles. Quando eles se dão conta de quem estava com eles é Jesus, eles ficam extremamente felizes e vão contar para os outros discípulos que Jesus havia ressuscitado. Graças a Deus, você e eu sabemos que temos um Senhor que está presente em nossas vidas. E nós também temos a missão de servir a esse nosso Senhor e de falar dele para todas as pessoas deste mundo. Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Quero meditar as palavras do Evangelho pouco lido, Lucas 24, 13 a 35, ressaltando o tema Jesus se aproxima de nós. Que Deus abençoe as palavras dos nossos corações. Estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, há um tempo atrás, num congresso nacional, se aproximou de mim um rapaz e me disse assim: olá pastor, tudo bem? O senhor lembra de mim? E aí os meus neurônios, todos eles, começaram a pular, pensando da onde eu tinha conhecido este rapaz, e fiz um grande esforço para tentar lembrar de onde esse rapaz me conhecia, mas não teve jeito. Infelizmente eu tive que dizer para ele que eu não lembrava dele, mas ele não se deu por vencido. Ele começou a me explicar de onde ele me conhecia, falou, explicou, e os meus neurônios trabalharam, coitados, trabalharam, não teve jeito. Não reconhecia aquele rapaz. A mesma coisa aconteceu com aqueles dois discípulos naquele domingo de Páscoa. Eles estavam com Jesus, caminharam com Ele durante todo o tempo que Jesus esteve na terra, participaram de tudo que Jesus fez e falou, estavam presentes na Sexta-feira Santa, na crucificação, na morte, no sepultamento. E eles estavam caminhando de Jerusalém para Emaús e estavam tristes, porque Jesus, aqueles que eles pensaram que ia criar um novo reino neste mundo, morreu. Muito interessante o que eles dizem nos versículos 15 e 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus se aproxima de nós para andar conosco. Eu lembrei de um episódio muito estranho do Antigo Testamento. Ele está registrado lá em Números 22, onde um profeta chamado Balaão, ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. E ele sobe na sua jumenta e vai andando para o local onde ele ia amaldiçoar. E de repente na frente do caminho estava o anjo do Senhor, isto é, o próprio Filho de Deus. Ele se pôs no caminho para impedir o profeta de amaldiçoar o seu povo, mas o profeta não reconhecia, não enxergava. E veja o que aconteceu. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada na mão. Balaão, não vendo o anjo do Senhor à sua frente e vendo que a jumenta parava, ele batia na jumenta. Bateu 3 vezes na jumenta, até que Deus concede que a jumenta fale. Estranho, ela fala, quase como ela disse assim: você não está vendo, eu sou uma jumenta e você está sendo o burro que não vê a presença do Senhor aí na frente. Você não enxerga. A jumenta é um animal irracional, enxerga a presença do Filho de Deus. E o ser humano orgulhoso, inteligente, não enxerga a presença de Jesus. Assim aqueles dois discípulos de Jesus estavam. Eles tinham acompanhado tantas e tantas vezes Jesus. Como é que eles não reconhecem Jesus? Como é que eles não veem? Ele está do lado deles, o mesmo Jesus. Mas eles não enxergam. Eles não enxergam porque eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Eles não enxergam porque não creem em Jesus Cristo. E Jesus vai caminhando quilômetro após quilômetro com esses dois. Eles na caminhada sentiam alguma coisa dentro do coração deles. Eles diziam que o coração deles, o peito deles queimava, ardia, mas eles não sabiam por quê. Diz o versículo 32:
e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Quando as mulheres que foram naquela manhã embalsamar Jesus, e o anjo diz que ele ressuscitou, elas voltam felizes e contam para os discípulos, mas o Evangelho de Lucas diz que eles não acreditaram. Eles acharam que as mulheres estavam com delírio, estavam imaginando coisas. Talvez fosse esse o problema desses dois discípulos. Talvez, estimado irmão e irmã, muitas vezes seja o seu e o meu problema. Nós não acreditamos que Jesus ressuscitou e Ele está cuidando de nós. Por isso que a gente perde o sono à noite. Por isso que a gente anda tão preocupado. Nós não acreditamos que o Senhor é o meu bom pastor e nada me faltará. A falta de fé nos impede de reconhecermos a presença viva e concreta de Jesus em nossas vidas e, consequentemente, sentir essa alegria e paz que a presença de Jesus nos dá. Hebreus 11:1 define fé da seguinte maneira: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Embora Jesus Cristo estivesse caminhando ao lado dos dois, quilômetro após quilômetro, embora os seus corações ardiam de uma felicidade que eles não entendiam, eles não reconhecem a presença de Jesus na caminhada e na vida deles. Somente depois, quando Jesus abençoou o pão, é que eles reconheceram, mas Jesus desapareceu da presença deles. Jesus se aproxima de nós para andar conosco. Sempre na história da humanidade aconteceu exatamente por aí. Deus é que vem ao encontro do ser humano pecador. Lembra, por exemplo, de Adão e Eva? Eles fizeram bobagem de pecar e se esconderam de Deus. E é Deus que vem e procura eles e pergunta a Adão: onde você está? Foi Deus quem veio e chamou Abraão para fazer dele uma grande nação e dessa grande nação nascer o Salvador. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda hoje é Deus quem vem a nós pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia, para estar não ao nosso lado como os discípulos. Jesus vem para estar dentro de nós. Jesus vem para fazer do nosso corpo o seu templo, o templo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por alto preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para estar presente na vida do ser humano. Por isso, um dos nomes que foram dados a Jesus quando ele era pequenininho foi Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Este estar conosco de Jesus e este caminhar conosco por esta vida, não é que Jesus é um espectador do que nós estamos fazendo e vivendo. O caminhar de Jesus conosco é ativo. Ele está conosco, nos protegendo dos males, nos amparando quando estamos tristes, desanimados, perdidos, e nos abençoando com muitas bênçãos espirituais e materiais. A grande promessa de Jesus para nós, registradas em Mateus 28, 20, é: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus se aproxima de nós para andar conosco, para encher o nosso coração de alegria. Os dois discípulos, depois que reconheceram a presença de Jesus em suas vidas, entenderam por que o coração deles estava feliz. Eles entenderam porque o coração deles ardia de felicidade.
uma sensação que era de fogo queimando de alegria por causa da presença de Cristo. E eles dizem então: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? A presença viva de Jesus na vida dos dois discípulos faz eles tomarem uma decisão. De noite, 10 quilômetros, uma maratona, eles saem correndo de volta para Jerusalém, porque eles tinham que contar isso. A fé que tinha no coração, a alegria de ter Jesus na vida deles era tão grande, eles não podiam esperar para outro dia, tinha que ser naquele momento, e eles no meio da noite saem correndo. Diz o texto: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11, e com eles, e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e aparece a Simão. E então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. A mesma coisa aconteceu com as mulheres que foram no domingo de manhã, lá no sepulcro. Aparece o anjo diz: ele não está aqui, ressuscitou. O que elas fazem? Elas voltam correndo para onde estão os discípulos e contam para eles que Jesus ressuscitou. Também foi essa atitude dos pastores de Belém quando Jesus nasceu. O anjo aparece e diz que Jesus nasceu, e eles deixam seus rebanhos de lado, deixam tudo no meio do deserto e vão adorar Jesus. Essa é a atitude daqueles primeiros homens que ouviram de Pedro a palavra de Deus dizendo que Jesus que morreu e ressuscitou. Eles ficam tão felizes que eles fazem uma pergunta. A pergunta que você deveria fazer neste momento, e eu também. Eles perguntam: que faremos, Jesus? O que eu vou fazer com essa boa notícia da salvação, da presença de Cristo em minha vida? O que eu vou fazer com essa mensagem tão maravilhosa que enche o meu coração de alegria? Guardar para mim mesmo? Deixar para amanhã? Não. Eu tenho que contar isso para as pessoas, eu tenho que servir ao meu Senhor e Salvador, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que buscá-lo em primeiro lugar em minha vida. E sabe o que eles fizeram depois? Os que foram batizados? Atos 2, 46 e 47 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Estimado irmão e irmã, Jesus se aproxima de nós para andar conosco, para encher o nosso coração de alegria. Assim como Jesus se aproximou daqueles dois discípulos em sua caminhada, um dia Jesus se aproximou de você. Lá no seu batismo, Ele veio até você para não andar ao teu lado, Ele veio até você para estar no teu coração, na tua vida, transformar a tua vida. Ele se mostrou para você como seu Senhor e Salvador, e Ele colocou em seu coração a fé, a esperança e o amor. Toda vez que nós abrimos a Bíblia em casa e meditamos na palavra de Deus, Jesus Cristo vem a nós para dizer assim: calma, eu estou com você, eu estou abençoando, protegendo e amparando você. Toda vez que nós no culto participamos da Santa Ceia, Jesus vem estar conosco para dizer: pode ir em paz para a tua casa, eu estou com você. A presença de Jesus em nossas vidas nos dá tranquilidade para enfrentarmos os problemas e as dificuldades da vida. A presença de Jesus em nossas vidas alegra a nossa vida e nos enche de gratidão pelas bênçãos derramadas, nos dá ânimo, força, paz, segurança e direção. Como os dois discípulos, muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo, com os problemas desta vida, que nós não enxergamos a presença de Jesus, nem as bênçãos que Ele derrama sobre nós. Por isso, muitas vezes, reclamamos demais. Por isso, muitas vezes,
perdemos o sono à noite, preocupados. Por isso, muitas vezes, ficamos tristes e desanimados com os problemas da vida. O segredo da felicidade é andar com Jesus neste mundo, prestar atenção no que Ele nos diz, crer e viver a nossa fé neste mundo. Jesus Cristo morreu para salvar você, eu e todos os seres humanos, e ressuscitou para estar conosco. Quanto mais perto de Jesus nós estamos no meditar da palavra, na oração, no participar da igreja, mais o nosso coração se enche de alegria e paz. Andando com Jesus nesta vida, enfrentaremos todos os problemas, seremos felizes e um dia, nós vamos até Jesus. Seremos recebidos por Ele no céu com um grande abraço e ouviremos da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, andou comigo. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Sempre os teus olhos, seja atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de
Nós vamos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor está presente em nossas vidas, e para estar presente em nossas vidas, foi necessário que o Senhor morresse na cruz por nós. Foi necessário que Jesus Cristo ressuscitasse. Foi necessário que o Espírito Santo viesse a nós pelo batismo e também hoje pela Tua Palavra e pela Santa Ceia. Que a Tua presença nos alegre, encha o nosso coração de uma alegria transbordante e que possamos também perguntar todos os dias para Ti: Senhor, o que o Senhor quer que nós falemos, pensemos e façamos, que nós possamos Te servir na igreja, junto com os outros cristãos, com o melhor daquilo que somos e temos, para que essa Tua Palavra, que enche a nossa vida de alegria, atinja também outras pessoas, para que elas também possam ter a presença de Cristo em suas vidas. Ó Deus, não deixe que nenhum problema, dificuldade, aflição ou tentação nos afastem de Ti, da Tua Palavra, da oração e da igreja. Que possamos juntos continuar a nossa caminhada de fé, rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.